ia lá, saía 8 horas, pegava o trem rapidinho, tinha alguém me esperando, que nem com carro estava naquela época, tinha um diácono da nossa igreja esperando lá na estação de Presidente Altino para me levar. 8h20 já tinha uma irmã fazendo louvor e eu chegava, subia e pregava o evangelho. Ah, pastor, isso é trabalho? Isso é trabalho, isso é dedicação, isso é falar, olha, eu não viro as costas para trabalho não. Vem olhar o nosso arraial. Quantas vezes esse pastor aqui termina arraial, está com uma vassoura, não voando, varrendo a rua. Vocês já viram isso? Então, tem momentos que gente até arrancava a vassoura da minha mão, dizendo assim, pastor, você não precisa fazer isso. Tá bom, amém, já fiz muito, não tenho vergonha de fazer isso. Agora eu e você, meu irmão, nós não precisamos ter vergonha de trabalho, nós temos que ter dedicação. E outra coisa, aonde você for trabalhar, seja o melhor funcionário, não reclame, não questione, não fala que você ganha pouco, não fala que a vida está uma desgraça, não fala que você não ganha nada, que está tudo ruim. Eu me lembro uma vez que eu convidei um pastor pregar na minha igreja, uma das igrejas que eu fui pastor, e ele era o pastor que fazia campanha de prosperidade. E aí num determinado dia ele falou, irmãos, você tem que ter fé, porque lá na minha casa, esse pastor falando, tem uma goteira na minha casa, faz 2 anos lá, e eu não aguento mais ver aquela goteira. Eu falei, nunca mais trouxe esse cara para pregar sobre prosperidade. Como é que alguém que fala sobre prosperidade tem uma goteira dentro de casa e fala isso no microfone? Não pode dizer isso. Vocês têm que olhar para mim e ver, o pastor Davi tem prosperidade. Por que tem prosperidade? Vamos começar a analisar. Primeiro, que tipo de oração você tem que fazer para que o devorador fuja da tua casa? Oração de intercessão, oração de repreensão ou oração de adoração? Não. Para repreender o devorador, você tem que ser dizimista e ofertante. Orar, repreender o devorador, pastor. Amém. Quer orar? Ora. Para uma série de coisas. Mas para repreender o devorador, seja dizimista, seja ofertante, porque Deus vai honrar a sua vida. Coloca lá o teu nome direitinho no envelope, seja participante. Aquilo que o pastor de púlpito fala, da rádio, da internet, vai lá e faça. Nunca a gente fala de valores, a gente fala de percentuais, para você trazer bênção. Tem gente que fala, Senhor, me abençoa financeiramente, me aumente o salário, me aumente o salário. Deus lá de cima deve olhar assim, como é que eu vou aumentar se você me enrola no dízimo? Como é que eu vou aumentar o teu sustento, o teu dinheiro, o teu salário, se você não me paga o que é meu? Quem não dá, quem não paga o dízimo, diz a Bíblia, não sou eu, é ladrão. Às vezes, meus irmãos, a gente se preocupa dizendo assim, olha no Datena, na tela. Aí a gente olha lá e fala, puxa, olha, o ladrão de banco fez isso. Aquele ladrão deu 2 tiros em qualquer coisa. E você fala assim, tem que pôr na cadeia. Você viu aqueles negocinhos que passam no Datena de vez em quando? Datena, põe esses caras no inferno, essa turma falta a Deus, prende eles, Datena, tal. Mas muitas vezes eu penso assim, mas o que tem de crente ladrão também? Não são dizimistas, não são ofertantes. Quando abre a sua carteira tem a moedinha e as outras notas são todas endemoniadas, porque não sai da carteira de jeito nenhum. A única nota libertada, ou a moedinha, é de 25 centavos. Muitas vezes, meus irmãos, não é só trabalho que está faltando, é uma administração espiritual na nossa vida. Você quer ficar rico? Você quer ou não quer? Eu pergunto melhor agora, você pode ficar rico? O que falta então? Deus te dá um bom trabalho, mas Deus cuidar para que você faça a tua parte na área das finanças. Vamos falar um pouquinho de finanças para terminar. Também não adianta ganhar muito dinheiro, não adianta ser dizimista, fiel e ofertante, se você não sabe controlar a sua casa.
controlar a sua vida. Por exemplo, hoje eu estava com um moço lá arrumando algumas coisas de fios na minha casa, fiação de televisão, e ele falou assim: ô pastor Davi, você sabe que a televisão do quarto do teu pai gasta, eu não entendo disso, gasta tanto volts, watts, obrigado, gasta tantos watts, eu não me lembro o que ele falou, mas só para vocês entenderem. A televisão, com aquele tubo enorme, tal, gasta 30 watts, por exemplo, de luz. A televisão aqui da sala, que é fininha, mais moderna, gasta, por exemplo, 250 watts. Ou seja, em nível de ligação, não estou ensinando vocês a ser pão duro, tá? Nem muquirana. Mas eu estou dizendo que existem coisas que a gente poderia administrar melhor. Como, por exemplo, financeiramente, o uso do nosso chuveiro. O chuveiro é uma coisa que consome muita energia, e muita energia gasta também muita grana. Comida. Quantas vezes eu já falei isso? Fazer aquela panela de arroz na segunda, que na tua cabeça, irmã, vai dar até sexta. Só que você come um arroz quentinho, gostosinho na segunda. Teu marido também. Na terça é arroz requentado. Na quarta termina o culto, ele já está no meio do culto falando: aquele arroz não. Então ele tem uma brilhante ideia: vamos passar na pizzaria e levar uma pizza para casa? Não, mas tem arroz. Não, deixa o arroz lá, outro dia a gente come. Vamos comer uma pizza e tal. Está tendo jogo, o pastor Davi acabou agora o culto e tal. Leva uma pizza para casa. Na quinta, não vai mais comer o arroz, mas tem metade da panela. Para onde vai o arroz? O lixo mais caro do mundo, segundo pesquisas, está no Brasil. A gente não faz as coisas apenas para os dias e para a nossa necessidade. A gente, como um bom brasileiro, a gente usa e abusa e depois acaba jogando as coisas no lixo. Carrinho de supermercado. Vai com os filhos. Você vai com eu pelo menos faço assim, que eu faço as compras em casa, a maioria delas, outras aí de Deus. Mas quando eu vou no supermercado sou eu, sozinho. Aí eu tenho a relação. Eu compro o que está ali. É ali. Se está meu filho, eu começo a andar com o carrinho e eu falo: bom, isso aqui eu preciso uma coisa. Isso aqui, duas. Quando eu olho já tem 8. Eu falei: o que é isso? Não, isso é legal, que compra, tal, não sei o quê. Então tem coisas, meus irmãos, que se bobear vai se perder na geladeira e a gente está gastando dinheiro de bobeira. Eu sou chato com luz. Até na igreja eu faço isso. Eu estou passando perto de algum lugar, não tem ninguém, pumba, eu apago a luz. Parece que isso são centavos, mas são finanças. Para terminar, coloca num papel você mesmo. Não precisa ser papel, não precisa ser computador, não precisa ser nada. Coloca no papel, risca aqui no meio. Não deve ter caneta aqui. Tem. Coloca num papel, desde que você tenha uma caneta que funcione. De um lado, créditos. Pode falar comigo? Do outro lado, débitos. Do lado do crédito, você coloca o dia que entra crédito para você. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então, por exemplo, você recebe dia 5, quinto dia útil, dia 8, sei lá. Então, coloca 8 de setembro e coloca aqui o valor que normalmente entra. R$1.000, por exemplo, R$100, R$200, sei lá quanto. Que outro crédito você tem durante o mês? Ah, no dia 15 eu tenho a segunda parcela do pagamento, então